Esse é John Boone. Ele passou 27 anos preso por um crime que não cometeu. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man. Imagina enfrentar essa barra. Erros judiciais podem destruir vidas de forma irreparável. Histórias como essa são bem comuns e sempre emocionam. Conheça hoje as reações de condenados inocentes que foram libertados. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar você já sabe, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Enquanto alguns condenados à prisão perpétua por crimes horríveis parecem não ligar para sua sentença, quem é preso injustamente tem uma reação bastante diferente. O americano John Boone ficou preso injustamente por nada menos que 27 anos e não conseguiu conter as lágrimas quando finalmente foi inocentado pela juíza. Thank you, Your Honor, because for 27 years I've been fighting for my life. John foi acusado por um policial por um crime de homicídio em 91, quando tinha apenas 14 anos de idade, mas sempre se declarou inocente. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man. Depois de vários anos em cárcere, as investigações concluíram que o policial que acusou John manipulou as evidências, deixando claro o motivo do homem ter se emocionado ao ser inocentado com 41 anos de idade. Uma história de injustiça que demorou quase 3 décadas para ter um desfecho, mas que mostra a força de quem nunca desistiu de lutar por sua verdade. Richard Anthony, 17 anos preso por um crime que não cometeu. Isso porque ele foi confundido com outro bandido que era a cara dele. Sim, mano, esses dois que você tá vendo na tela não são a mesma pessoa. Imagina só. O cara passou 17 anos na prisão por um roubo que ele jurava de pé junto que não tinha cometido. E sabe o pior? Isso foi lá em 99. Só em 2018, a justiça finalmente se tocou que o cara tava limpo e decidiu liberar o coitado. Unbelievable. I didn't see myself being here. It's been 17 years. You know, something I didn't do, but I'm thankful. I'm blessed. O crime, na real, foi cometido por Rick Amos, um homem que era praticamente o clone do Richard. Quais as chances disso acontecer? Esse detalhe bizarro acabou confundindo as investigações e deu no que deu. Depois de sair da cadeia, Richard conseguiu um acordo com a justiça americana por conta da tal lei de condenação por engano que eles têm por lá, né? E olha só, ele vai receber 1,1 milhão de dólares como compensação pelos anos perdidos atrás das grades. Aí você pensa, peraí, 1 milhão por 17 anos é pouco, né? Dá nem 65 mil por ano, mas sinceramente só o fato dele estar livre agora já é uma vitória gigante, porque no final das contas, dinheiro nenhum compra o tempo que ele perdeu. Em 91, Greg Contz e Wendy Perry foram acusados por uma mulher de terem a sequestrado e depois a violentado, levando ambos para a cadeia quando tinham apenas 19 e 21 anos de idade. E sabe qual foi a pena? Prisão perpétua sem direito de liberdade condicional, o que seria algo justo se não fosse pelo fato deles nunca nem terem conhecido essa mulher na vida, algo que a justiça só foi perceber em 2017, quando foram inocentados. A cereja do bolo, depois que o resultado do DNA saiu, a mulher teve que confessar que tinha mentido na época. E por quê? Porque ela foi forçada pelo namorado que devia uma grana para eles. Sim, gente, 27 anos da vida dos caras jogados fora por conta de um calote. The complainant now admits that her boyfriend forced her to lie and falsely claim these men sexually assaulted her. Her boyfriend was trying to avoid having to pay a debt to these two men. E como o próprio juiz do caso falou, não tem nada que a justiça possa fazer para compensar quase 3 décadas de prisão injusta. Dá para imaginar uma coisa dessas? Em 2003, um homem chamado Juan Catalán foi acusado de assassinar uma jovem de 16 anos na Califórnia e, como consequência, ele acabou sendo preso com grandes chances de pegar uma pena de morte como punição. Mas uma reviravolta inesperada livrou Juan do corredor da morte antes mesmo da sua condenação. From getting the tickets on the day of to being
caught on camera. Acontece que no dia do crime ele disse estar assistindo um jogo de futebol em um estádio, mas nenhuma imagem da câmera ou da transmissão comprovava sua versão, seu álibi, até que uma série de comédia salvou sua pele. Sim, senhoras e senhores, a série Segura a Onda estava gravando o episódio no mesmo estádio, no mesmo dia do jogo, e por um milagre da edição, um pequeno take do programa capturou Juan na arquibancada, provando que ele realmente estava lá. Resultado, a comédia literalmente salvou sua pele. Quem diria que uma simples cena de fundo em uma série poderia ser a diferença entre a vida e a morte? A justiça foi feita, mas com uma baita de uma ajuda do acaso. Em 2004, Sherry Williams e sua mãe, já idosa, foram encontradas em casa, esfaqueadas várias vezes pelo namorado da filha Cherry. Ele chamou a polícia e, depois de uma investigação, chegaram ao nome de Clemente Aguirre como suspeito. Clemente, um imigrante ilegal de Honduras que morava no bairro, foi preso e condenado à pena de morte pela brutalidade dos crimes. Acontece que, além de sempre se declarar inocente, instituições de defesa dos direitos humanos perceberam que as perícias tinham sido mal feitas, sugerindo que a polícia havia escolhido o caminho mais fácil ao colocar a culpa em um imigrante, puro preconceito. Até que em 2018, uma reabertura do caso conseguiu provar que Clemente havia sido acusado indevidamente por Samantha, filha e neta das vítimas, já que foi ela que matou a própria mãe e a avó, somente para ficar com a herança. 10 years, 4 months, and 19 days, I've been incarcerated. 10 years, 3 months of them in death row. Com isso, Clemente foi finalmente liberto após passar 14 anos atrás das grades injustamente. Em 2008, um garoto chamado Devontae Sanford, com apenas 14 anos, viu sua vida virar de cabeça para baixo. Ele foi acusado e condenado por um homicídio quádruplo que rolou pertinho da casa dele. Ele estava de pijama, parado na frente da própria residência, quando a polícia chegou e levou ele para o interrogatório. Sem advogado, sem os pais presentes, só ele e os policiais pressionando. No fim das contas, acabou confessando os crimes, um desfecho que levanta muitas perguntas sobre como esse interrogatório foi conduzido. Mas a verdade sempre aparece. Em 2014, o caso foi reaberto e em 2016 rolou a virada que todos esperavam. Um assassino profissional confessou seu verdadeiro autor dos crimes. Além disso, surgiram provas de que Devontae, um garoto de 14 anos, jamais teria capacidade de realizar aqueles assassinatos sozinho. Depois de anos preso injustamente, ele foi finalmente inocentado de todas as acusações. Justiça tardia, mas justiça. Uma história que mostra como o sistema pode falhar, mas também como a busca pela verdade não pode parar. Imagina só como deve ficar o coração de quem vai receber a notícia se vai ou não ser inocentado. Mas esse dia finalmente chegou para Eric Kelly, que ficou 24 anos em cárcere por um crime que não cometeu. Eric Kelly is here by grant. O homem havia sido condenado por um assassinato e roubo em Nova Jersey, que aconteceu em 96, porém os interrogatórios confusos da polícia levaram o caso a ser tratado como uma injustiça. Até que em 2017 um teste de DNA apontou outro homem, o que ajudou a provar a inocência de Eric, que sempre afirmou que era vítima de um erro do sistema, levando a polícia ao verdadeiro assassino que já estava preso por conta de outros crimes que ele tinha cometido na mesma época. Nancy Smith era uma motorista de ônibus em 93, quando foi acusada pela mãe de uma das crianças de abuso. Allegations against me saying that I did not take her daughter to school and that I had molested her daughter. And I was like, what are you talking about? And then the nightmare began. Ela foi levada ao tribunal junto com um homem chamado Joseph, que também estaria envolvido no crime, e ambos foram condenados à prisão. Ele a apenas 5 anos e ela a quase 90. Na época, a mãe da menina procurou a mídia, que caiu matando em cima do caso, pressionando a polícia, fazendo com que até mesmo outras denúncias surgissem contra Nancy.
que sempre se declarou inocente. O terror da motorista de ônibus durou até 2013, quando diversas falhas na investigação apontaram que o crime nunca havia acontecido e que a mãe da criança provavelmente estava tentando fazer um dinheiro fácil com a mentira, cobrando de redes de TV para dar entrevista sobre o caso. Olha só que safadagem, mano. Meet Margaret Groden. How was school today? And she goes, well, we didn't go to school today. We went to over Joseph's house to play games, and then I knew something was wrong right away. Dando a liberdade tão merecida de Nancy depois de 19 anos de prisão injusta. It's horrible. It's the worst feeling that you could ever have. To think that people would think that of you. Until you've been in my shoes, nobody can understand the pain that this has caused me and my family. David Hunter foi condenado por assassinar um rabino em 1990. A investigação que levou sua prisão foi conduzida por um policial que depois se mostrou envolvido em diversos casos de condenações injustas. David foi tido como atirador e por isso ficou 23 anos na cadeia, até que uma reavaliação fez com que a juíza retirasse as acusações. This motion to vacate the judgment of conviction is granted. E reconhecesse o erro da justiça de ter condenado alguém sem mesmo ter provas consistentes. Quando perguntado pela imprensa sobre a libertação, ele respondeu simplesmente: como eu disse no começo, eu não tive nada a ver com esse crime, e seguiu feliz para sua casa. Susan Mellin levou a filha para comprar um McLanche feliz e saiu de lá algemada para a cadeia por ter supostamente matado um ex-namorado. Ela foi condenada à prisão a partir do depoimento de apenas uma pessoa e mesmo assim passou os próximos 17 anos atrás das grades. Isso foi entre 96 e 2013, quando ela foi considerada inocente, já com seus 59 anos de idade. In court, tears of joy. A judge exonerating this 59-year-old mother and grandmother of murder. Isso aconteceu principalmente depois que as investigações descobriram que a mulher que a acusou já havia dito diversos outros depoimentos falsos, ou seja, a vovozinha passou quase 20 anos no chilindró por conta de uma mentira. Imagina passar 16 anos preso injustamente por um crime que você nem sabia que tinha acontecido. Foi exatamente o que ocorreu com Christian Lobato. A mulher foi condenada em 2002 pelo assassinato de um homem que ela nunca viu na vida. E não foi uma condenação qualquer, hein? Ela pegou uma sentença absurda de 40 a 100 anos de prisão, um verdadeiro pesadelo. Só que a verdade tem aquela mania de aparecer quando menos se espera. Em 2017, após anos de luta, surgiram novas evidências que jogaram luz ao caso. Foi comprovado que na época do crime, Christian até tinha se envolvido em uma outra treta, mas essa confusão não tinha absolutamente nada a ver com o assassinato pela qual ela foi condenada. Finalmente, depois de 16 anos vendo a vida passar por trás das grades, ela ouviu as palavras que mudariam tudo, sua sentença de libertação. Imagina um misto de alívio, alegria e indignação. Deve ser impossível segurar a emoção depois de tanto tempo injustiçada. Lobato walks out of jail, now ready to return to the life that she lost when she was just 18 years old for the death of a homeless man. Essa história é um lembrete brutal de que erros judiciais acontecem e que lutar pela verdade, mesmo quando tudo parece perdido, faz toda a diferença. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!